Doutora Luciana, a gente está vendo que a violência está aí, ela existe, os dados que você trouxe para a gente são dados terríveis, né? A gente não pode ficar calado nisso, mas efetivamente, o que o Instituto Liberta tem feito de uma forma, há medidas preventivas? Só do Instituto, nós, enquanto órgãos da sociedade, né, um tribunal, é possível chegar, o próprio programa de combate infantil, o que a gente poderia fazer para minimizar e contribuir de uma forma efetiva, né? Trabalhar ainda, talvez, na área de prevenção, né, doutora Sandra? Sim. Doutora Luciana, inclusive na área da educação, qual a importância da escola? A escola é um local de proteção, onde a criança se sente acolhida para falar dessas questões tão espinhosas, tão delicadas? Olha, vocês sabem que o Instituto Liberta trabalha com conscientização sobre essa violência. Eu falo que a nossa primeira missão é fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil para que a gente possa enxergar. Mas, sem dúvida nenhuma, o que a gente acredita e tem feito advocacy nesse sentido é que a sociedade entenda a importância da escola como espaço de proteção. Por que isso? Quando a gente enxerga a cara desta violência e sabe que ela é uma violência intrafamiliar, aqui é importante dizer, gente, que a gente está falando de um recorte ainda, que é o do estupro vulnerável. Depois a gente pode falar da exploração sexual, que é uma das piores formas de trabalho infantil, né? Mas, então a gente está falando do recorte de estupro de vulnerável. Muito bem. Olhando para essa característica e que é uma violência intrafamiliar, aonde é que a criança pode buscar um socorro fora deste ciclo familiar com um adulto de confiança? Aonde que ela vai todo dia? É para a escola, não é? A escola é esse espaço de proteção muito importante. E aqui eu não estou falando só de violência sexual, não, né? A gente sabe, está ali a lei Henri Borel, aprovada, mostrando que a violência contra crianças e adolescentes, ela tem uma característica intrafamiliar. A lei Henri Borel é um paralelo da lei Maria da Penha, que reconhece esta violência dentro de casa. Então, se a gente tem esta característica da violência contra crianças e adolescentes, de todas as ordens, ser intrafamiliar, a escola é este lugar cotidiano da criança. É o lugar onde ela pode ir e pedir ajuda. Então, a escola tem dois papéis muito importantes. O primeiro é justamente de poder interromper uma violência em curso, não é? A criança está sofrendo a violência e ela consegue. Mas a gente acredita num outro papel mais importante que esse, que é de evitar que a violência aconteça. E eu vou explicar aqui por quê e como, não é? A característica desta violência, e quando a gente fala violência, a gente imediatamente pensa em atos violentos. É preciso entender que uma boa parte desta violência sexual, ela não começa de forma violenta. Ela começa de forma sedutora. Eu vou traduzir isso que eu estou dizendo. Se a criança não sabe que determinada coisa não pode acontecer, e uma pessoa que é da confiança dela, que ela gosta, propõe uma brincadeira, como é que a criança vai saber que aquilo não é uma brincadeira, mas uma violência? Porque o que é óbvio para nós adultos não é óbvio para as crianças. O que não é dito, ela não tem como adivinhar. E a gente tem que entender, o que acontece, a gente tem que quebrar os estereótipos sobre violência sexual infantil, né? A gente fala em violência, dá até uma dor no estômago, né? Dá uma coisa ruim, ai, que coisa indigesta. Só que assim, boa parte delas não acontece dessa forma. Acontece com uma troca, um carinho, acontece com um presente, acontece... Isto é super importante, né? Vou contar um trechinho aqui de uma entrevista que a Oprah, aquela entrevistadora americana, que hoje é uma grande empresária e filantropa, ela fez com abusadores. A Oprah tem uma história de abuso na vida dela, né? Ela engravidou, inclusive, do tio, quando era pequena, e ela foi entrevistar abusadores num presídio. E uma das perguntas que ela fez foi a seguinte, para um avô que abusava da neta de 5 anos. O que você fazia para ela não contar? E ele falou, eu falava a verdade. Eu dizia para ela que se ela contasse a nossa brincadeira, o pai dela ia me bater e nunca mais ia deixar a gente se encontrar. Só que ela gostava muito de mim e ela não queria que isso acontecesse. É sobre isso, gente.
é sobre não saber, é sobre desconhecimento. Agora, qual é a parte mais cruel? É que quando essa criança cresce e entende a violência que sofreu, ela se sente cúmplice e culpada e se cala. E este é o maior trauma e a maior crueldade que pode acontecer. Lógico que aqui a gente está fazendo um recorte de violências, tem violências super violentas, mas eu estou contando essa história para falar de prevenção. Veja, teve uma outra pergunta que a Oprah fez para um outro abusador e diz: você já desistiu de um abuso de uma criança? E ele respondeu: já, quando ela disse não. Porque o abusador, ele não está com uma arma na cabeça da vítima, na maioria dos casos. De criança, de adulto sim, de criança não. O abusador, ele está se aproveitando desta ignorância. E ele não quer ser exposto, porque diferentemente do que está no imaginário popular, o abusador não é aquele homem do saco que vai pegar sua filha correndo e levar embora. É um cara adequado socialmente, integra a família, vai no culto, trabalha, não é? É este personagem que vai abusar da criança. E esse personagem não está no imaginário da população, né? Não é ele. Então, a gente precisa entender tudo isso para dizer o seguinte: é preciso empoderar crianças, para que as crianças digam não. Ah, Luciana, isso 100% de chance de evitar um abuso? Claro que não. Mas a possibilidade da pessoa ficar com medo de ser exposta é muito grande. Então, temos que, nas escolas, ensinar as nossas crianças. Como é que eu vou falar de sexo e violência com uma criança de 5 anos? Não, minha amiga, você não vai falar nem de sexo, nem de violência. Mas hoje nós temos materiais muito próprios. Eu convido a irem visitar o site do Instituto Liberta. Aliás, sigam a gente no Instagram, no Facebook, não é? A gente dá muita informação. E no site nós temos uma ala que tem uma curadoria de materiais para pais, professores, mães, poderem falar com as crianças, sem falar nem de sexo, nem de violência, e fazer alertas que mostrem para a criança que determinada situação não pode acontecer, né? Então, é sobre isso, prevenção. E aqui eu vou estender um minutinho para dizer o seguinte, a resposta: a gente tem que tratar nas escolas de prevenção à violência sexual contra crianças e de sexualidade saudável com jovens, porque é fundamental. Que era algo que a gente ia conversar com você aqui também. Eu vou só fazer um adendo nas suas colocações, porque ontem eu tive sessão de julgamento e tinha uma faculdade, alunos assistindo, e eu fui convidá-los para estar presentes hoje, né, na palestra que nós vamos ter hoje à tarde no tribunal, e fui falar sobre Maio Laranja, e o Maio Laranja remete muito ao caso da Araceli. E eu me dei conta, isso foi ontem, que a Araceli é algo que eu me lembro, que me marcou enquanto criança na década de 70. Mas que para aqueles jovens que estavam ali, eles não sabem quem foi a Araceli, eles não viram as notícias de Araceli na televisão o dia inteiro. E eu fico pensando e vejo a importância do seu trabalho de trazer esse assunto, porque nós temos que lembrar, ainda que eu me lembro da Araceli, e tive um pai e uma mãe, me lembro tanto, porque meus pais me chamaram para conversar. E isso vem, né, traz as coisas da infância. Fico até arrepiada. Foi. Eu me lembro, não quero invadir isso, mas isso me marcou. Mas foi aquela notícia que levou um pai e uma mãe a chamarem 3 filhas, muito pequenas, para conversar. E aqueles jovens ontem, na sessão de julgamento, eles não sabem quem é a Araceli. Então, é preciso dar visibilidade, né? Isso já é uma ação preventiva. A gente precisa naturalizar a conversa. Mas que é uma conversa difícil. Não é fácil. Mas sabe por que ela é tão difícil? Ela é difícil porque nós somos uma sociedade que tem tabu de falar sobre isso. Eu vou dar um exemplo aqui, olha, que é um exemplo meio polêmico, mas eu gosto de dar. Quando você vai ensinar a criança as partes do corpo, você diz que isso aqui chama como? Mão. Isso aqui chama olho, isso aqui chama nariz, isso aqui chama boca. Isso aqui chama como? Vagina? Ninguém ensina vagina para criança. O pênis? Ninguém ensina pênis para criança. É o pipi, é a pepeca, é o nome inventado que dão. Desculpa, isso é uma parte do corpo. Isso deveria ser nominado tanto quanto a boca, o olho, a orelha.
não é? Mas nós já ensinamos para a criança que aquilo é algo que não se fala, não é? Aquilo é algo, é o indizível, aquilo não se fala sobre aquilo. Então, você ensina que não se fala sobre aquilo, sobre aquela parte do corpo. Então, veja como a gente tem uma relação totalmente distorcida com o que é a sexualidade. Ou, aqui no caso de uma criança, não é nem sobre sexualidade, é sobre órgãos do corpo. Este órgão é órgão que não se nomeia. Então, a gente precisa quebrar, e eu concordo com você, doutora Raquel, que é muito difícil hoje, por causa dessa distorção cultural que nós temos. Não é para ser difícil. É para ser fácil dizer para uma criança que, olha, não se toca nessas partes, porque essas partes aqui são partes que são suas, que um dia você vai entender, elas têm uma função no seu corpo, na sua vida, elas são suas. E você vai construindo um domínio da criança sobre o próprio corpo, e uma compreensão sobre o próprio corpo, não é? Só que a gente não faz isso, porque a gente tem tabus. E o preço que a gente paga por esse silêncio é muito alto, né? São essas consequências que a gente tem visto. Muito alto. Eu diria que muito alto de uma forma assim. Eu vou dar um dado econômico aqui, para a gente saber quanto alto economicamente é este silêncio. Nós temos 2 bebês, como eu disse, nascendo de mães menores de 14 anos por hora no país. Este é o dado de registro, né? Então, por hora, nascem 2 bebês com mães de menos de 14 anos. Existe um estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anualmente em razão de gravidez precoce. E veja, quando fala gravidez precoce, eu estou dando dados só até 14 anos. Se você puxar até 17 anos, esse número vai, né, para outra dimensão. Nós não estamos falando sobre violência sexual, porque menor de 14 anos pelo nosso Código Penal é estupro. Nós não estamos falando sobre sexualidade responsável, com consciência, com consentimento com os nossos jovens, mas nós estamos deixando eles com o celular na mão e com o computador ligado para acessar toda a pornografia que eles quiserem, que está na rede livre e gratuita. Tem uma pesquisa que saiu agora nos Estados Unidos por uma organização chamada Common Sense, que mostra, ela entrevistou alunos de 13 a 17 anos. Deste universo enorme de alunos que eles entrevistaram, 73% consumiam pornografia. 43% começaram esse consumo aos 12 anos de idade. Então não vem me dizer que a escola não pode falar com crianças, não é? Sobre sexualidade, sobre responsabilidade, sobre consentimento, quando as crianças estão assistindo pornografia gratuitamente aos 12 anos de idade. E aprendendo com a pornografia, que é absolutamente perversa, não vai dar tempo de a gente falar de pornografia aqui, não tem nenhuma questão moralista aqui, né? A gente está falando de um desenvolvimento de sexualidade saudável e integral de um ser humano, de uma criança ou adolescente, e que a pornografia estraga isto profundamente. Depois a gente fala de outros danos que ela causa, inclusive de violências contra crianças e adolescentes reais. Mas é sobre isso, quer dizer, nós somos uma sociedade hipócrita. Porque a gente não fala sobre pornografia. Veja, a pornografia, eu vou ter que falar disso aqui, a pornografia, ela tem hoje os mesmos ganhos que tabaco e álcool no mundo. São mais de 3 mil dólares por segundo. Em 2010, 36% da internet era pornografia, já, em 2010, não é? E, no entanto, você não tem regulamentação de pornografia, porque ninguém vê, né? Aliás, eu não sei como eles ganham tanto dinheiro, porque ninguém vê. Então, assim, é uma hipocrisia, e a gente está criando gerações nesta hipocrisia. A gente está permitindo que os jovens, nos últimos 25 anos, era internet, formem a sua sexualidade a partir da pornografia. Não pode dar certo isso, gente. É lógico que não pode dar certo isso. Eu vou contar um caso rápido aqui. Depois edita tudo. Mas eu vou contar um caso rápido. O ano passado, eu fui procurada pelo SPTV para dar uma entrevista para uma situação que, assim, 3 meninas tinham sido, na verdade, 3 jovens de escola pública tinham sido presos entre 15 e 17 anos porque tinham estuprado 3 colegas de escola. Os estupros aconteciam da seguinte maneira: um deles convidava uma das meninas para ir na casa, cabular aula, assistir filme e tal, aí chegava lá, bebia e tal, aí chegavam os outros, os 3 transavam com a menina. E assim foram com 3 meninas. Como é que ficou
sabendo disso? Como é que o diretor ficou sabendo disso? Porque uma das meninas foi denunciar o grupo porque ela estava sendo vítima de bullying. De bullying. Não, sabe por quê? Porque as imagens deles transando estavam circulando na escola. Ou seja, ela não se reconhecia estuprada. Ela se reconhecia vítima de bullying. Isso tem tudo a ver com a pornografia, que está acostumada a ter relações filmadas. Não é? Se naturalizou a filmagem de relações sexuais a partir do contexto da pornografia. E aí o jornalista me falou, eu estou aqui, eu vim fazer essa matéria, estou muito grave, os meninos já foram para a Fundação Casa e tal. O que a senhora acha? Eu falei, acho uma pena. Acho que nós somos realmente adultos irresponsáveis. Esses meninos não sabem o que fizeram, essas meninas não sabem o que aconteceu, não é? Porque ninguém está conversando com esses jovens sobre consentimento, sobre sexualidade saudável, sobre responsabilidade. Então, desculpa, nós que devíamos estar presos, entendeu? É muito difícil.